Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre radioatividade. Vamos dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, falarei sobre um pouco da história, bem sucinto, fazendo uma cronologia. Falarei sobre as emissões radioativas, as principais emissões radioativas e as leis que regem essas emissões. Vamos lá. Então, primeiro saber o que é radioatividade. É o fenômeno que consiste na emissão de partículas e radiações por parte de alguns núcleos instáveis. Na tabela periódica existem elementos, e elementos que possuem núcleos instáveis. Esses núcleos instáveis emitem partículas, emitem radiação. Quando se fala em radioatividade, é comum pensar sempre em bombas atômicas e acidentes radioativos. Entretanto, os conhecimentos desenvolvidos a partir do estudo desse fenômeno permitem a utilização da radioatividade em atividades que beneficiam e auxiliam os seres humanos, como os diagnósticos médicos, o tratamento do câncer por radioterapia e a determinação da idade dos fósseis ou antigos artefatos por meio da técnica da datação do carbono 14. A descoberta da radioatividade. Então, fazendo uma cronologia bem sucinta, começa com Roentgen, que descobriu o raio-x. Raio-x que são radiações eletromagnéticas com frequência superior a 10 elevado a 18 Hz, que atravessa materiais de baixa densidade. Materiais com alta densidade, ele absorve a radiação. Você pode observar no raio-x aí da mão, que mostra a aliança, Os ossos, ele absorve a radiação. Já a pele, os músculos, a radiação atravessa. Becquerel descobriu as emissões radioativas através dos estudos do raio-x. Depois que foi descoberto o raio-x, Becquerel focou seu estudo nessa área e descobriu as emissões radioativas, alfa, beta, gama e as demais. E o casal Marie e Pierre Curie descobriu os elementos mais radioativos da tabela periódica, que é o polônio e o rádio, sendo o rádio o mais radioativo dos elementos da tabela periódica. Inclusive, Marie ganhou o Prêmio Nobel de Física e de Química. Natureza das emissões radioativas. Radiação alfa. Então, vamos falar sobre três radiações, três naturezas de radiações. A primeira, radiação alfa. A radiação alfa, pessoal, é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. É uma partícula positiva, pesada, relativamente pesada, de baixa velocidade e baixo poder de penetração. Isso justifica pelo seu peso. Por se tratar de uma partícula pesada, ela vai ter uma velocidade baixa e um baixo poder de penetração. A representação da partícula alfa em uma equação radioativa, ela é representada da seguinte forma: tem seu número de massa é igual a 4 e seu número atômico, o número de prótons, igual a 2. Então, essa é a representação da partícula alfa, em uma equação. Radiação beta, formada por um elétron. É uma partícula negativa, leve, velocidade média e média penetração. Então, ela é mais rápida, ela é mais leve do que a alfa, ela é mais veloz do que a partícula alfa e ela penetra mais do que a partícula alfa. Então, a representação da partícula beta é da seguinte forma: seu número de massa é 0 e o seu número de prótons vai ser -1. Essa é a representação da partícula beta quando for se tratar em uma equação. Radiação gama. A radiação gama não é partícula, e sim uma onda eletromagnética. Ela não tem a característica de partícula. Possui carga neutra, ou seja, não é nem positivo nem negativo. É muito leve, e altíssima velocidade. E tem um alto poder de penetração. Então, a radiação mais perigosa é a radiação gama. Não que as outras duas não sejam, certo? Mas a radiação gama é a mais perigosa. A representação é essa aqui. Entretanto, é bem lembrar que nas equações da radioatividade, que a gente vai ver, não é representado. A gente não coloca a radiação gama nas emissões,
certo? A gente não representa, porque ela não vai alterar nem o número atômico, nem o número de massa dos elementos. Natureza das emissões radioativas. Ó, continuando, a radiação gama, alfa, ela é retida em um papel. Um papel consegue reter a radiação alfa, porque ela possui um baixo poder de penetração. Já a radiação beta, ela é retida em uma placa metálica. A radiação gama só é retida por uma parede de concreto. Uma outra coisa é isso aqui, ó. Se você colocar as radiações sob um efeito de um campo eletromagnético, observa-se que a radiação beta ela é atraída para o lado positivo. Evidentemente, já que a partícula beta é uma partícula negativa. A partícula alfa ela é atraída para o polo negativo, já que a partícula alfa ela é uma partícula positiva. Radiação gama não sofre nenhuma atração, nenhum dos lados, nem o lado negativo, nem o lado positivo. E observe também que a curva da partícula beta ela é mais acentuada. Por quê? Porque a partícula beta é mais leve do que a partícula alfa, então essa atração ainda é maior, certo? Leis da radioatividade. A primeira lei da radioatividade ou lei de Soddy. Primeira lei de Soddy. Quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades. Prestando atenção mais uma vez, quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico vai diminuir 2 unidades e seu número de massa vai diminuir 4 unidades. Aí, ó, como é que fica a equação? Mais ou menos dessa forma. Vamos pegar um exemplo? Então, nós temos aqui, ó, o urânio de massa 235 e número de atômico 92. Esse é o átomo pai. O urânio vai emitir uma partícula alfa, certo? É a representação da partícula alfa. Então, a sua massa será diminuída do urânio, vai ser diminuída 4 unidades. Então, vai ficar 231. E o seu número de próton, seu número atômico, que é o número de baixo, vai diminuir 2 unidades, então vai ficar 90 e vai gerar o átomo filho, certo? Então gerou um novo átomo. Nas emissões radioativas, quando um núcleo instável emite uma partícula radioativa, um novo átomo é gerado, um novo elemento químico. Uma observação: o fato importante é que a emissão de partícula alfa é acompanhada da emissão de radiação gama. Entretanto, a radiação gama não é representada, como eu já tinha avisado a vocês antes. Segundo a lei da radioatividade, lei de Soddy, de Fanjas e Russell, né? São os 3 cientistas que deram nome a essa segunda lei. Também pode ser chamada de lei de Soddy, uma simplificação. Quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta 1 unidade e seu número de massa não se altera. Na emissão da partícula beta, o número atômico será aumentado 1 unidade e sua massa não sofrerá alteração. Então nós temos aí a representação, ó. O exemplo, nós temos aí o cobalto, o átomo pai, com 60 de massa e 27 de número atômico. Então ele emite uma partícula beta e vai acontecer o quê? Vai gerar um outro elemento químico, o níquel. O átomo filho com 28 de massa ou de número atômico. Observe que o número atômico aumentou, né, segundo a segunda lei da radioatividade. E a massa não alterou, ficou 60-60. Então o átomo pai e o átomo filho, eles são isóbaros, porque possuem o mesmo número de massa. Assim como as emissões alfa, as emissões beta ocorrem com emissões de radiação gama. Tanto na emissão alfa como na emissão beta, a emissão da radiação gama ela acontece também. Porém, a gente não representa, não precisa representar, ok? Porque não vai alterar nem a massa, nem o número atômico dos átomos. Vamos resolver uma questão aqui, mostrar uma questão resolvida aqui para vocês. Ó. O átomo de urânio, tendo sua massa de 235 e seu número atômico 92, transmuta-se no elemento X, ou seja,
vai ocorrer uma emissão de partículas e ele vai se transformar no elemento X. Ao emitir consecutivamente 5 partículas alfa e 7 partículas beta. Qual o número atômico e o número de massa de X? Ou seja, após o elemento urânio emitir 5 partículas alfa e 7 partículas beta, nós vamos fazer um cálculo matemático para saber como é que ficará a massa do elemento X e como é que ficará o número atômico desse elemento. Vamos para a resolução. Então, coloquei aí, ó, montei a equação para vocês. Ó. Pego o urânio, coloco a seta, né, que seria um sinal de igualdade, coloco o átomo X, como é que ficaria a representação? Ó? A é o número de massa e Z é o número atômico, o número de prótons, X é o elemento, mais quantas partículas alfa foram emitidas? 5 partículas alfa. Então, 5 vezes a partícula alfa, a representação da partícula alfa, mais 7, que é o número de partículas beta que foram emitidas, vezes a partícula beta, representação da partícula beta. Então, primeiro a gente vai calcular a massa do elemento X. Ou seja, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar todos os números que ficam na parte superior. Então, vai ficar assim, ó. 235 é igual a A, que é o número de massa de X, né? Mais 5 vezes 4, mais 7 vezes 0. Implica que vai ficar A igual a 235 menos 20 menos 0. Então, A vai ser igual a 215. Esse é o número de massa do elemento X. Cálculo do número atômico do elemento X. Agora a gente vai pegar todos os números da parte inferior, da parte de baixo. Então vai ficar 92 é igual a Z mais 5 vezes 2 mais 7 vezes menos 1. Então vai ficar Z é igual a 92 menos 10 mais 7. Então Z é igual a 89. Esse é o número atômico do elemento X. Portanto, o número de massa e o número atômico do elemento X são, respectivamente, 215 e 89. A gente representa esse elemento X da seguinte forma. X tem massa de 215 e número atômico de 89. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente fala sobre a cinética, o período de desintegração e também sobre a fissão e a fusão nuclear, certo? Um abraço a todos.